tip of a much bigger iceberg. Take them down. Take everybody down. The monsters are still out there. You took our freedom, now we're gonna take yours. Tem histórias que parecem resolvidas. Prisão, manchete, destruição pública e fim. Jeffrey Epstein deveria ser uma dessas histórias, mas não é. Quando Jeffrey Epstein, podre de rico, estreou na Netflix em 2020, a sensação era de encerramento de uma história. A série desmontava a figura do bilionário misterioso, mostrava o padrão dos abusos cometidos por ele e expunha a blindagem social que o cercava. Parecia uma autópsia moral de um homem que acreditava estar acima da lei e de qualquer consequência. Só que uma autópsia pressupõe um corpo frio. E esse caso nunca esfriou. Epstein era oficialmente um financista. Ele doava dinheiro para departamentos universitários. Ele não tinha uma empresa pública famosa, ele não era um CEO de tecnologia e ele nunca foi um político eleito. E ainda assim, frequentava os ambientes mais exclusivos do planeta. Jatos particulares, universidades de elite, mansões em Nova York e Paris e uma ilha privada no Caribe. O que exatamente ele vendia? Bem, essa é a primeira pergunta que a série deixa no ar. A segunda é a mais perturbadora. Como alguém já investigado conseguiu continuar operando livremente durante anos? O documentário não constrói um vilão caricato, ele expõe um sistema permissivo. Antes de 2019 já existiam denúncias, já havia investigações, já havia acordos judiciais controversos que minimizavam acusações gravíssimas. E ainda assim, Epstein continuava circulando livremente por aí. Agora, avançamos para 2026. Milhões de páginas de arquivos ligados ao caso são divulgadas. Relatórios internos, e-mails, comunicações entre departamentos, registros que mostram o caminho burocrático da investigação. E quando isso acontece, algo curioso surge. A série volta ao topo da Netflix, claro, porque o público percebe que talvez a história nunca tenha sido totalmente esclarecida. Os arquivos não trazem um plot twist cinematográfico, eles trazem volume. E volume muda perspectiva. Você começa a perceber que não se trata apenas de um predador com dinheiro. Trata-se de um ambiente onde o dinheiro alterava o ritmo da justiça. Epstein já havia sido alvo de investigação anos antes da prisão definitiva. Houve acordos que evitaram acusações mais antigas, houve negociações discretas, houve decisões que hoje são questionadas com muita intensidade. E aqui entra a parte investigativa que a série sugere, mas que os documentos ampliam. Não é sobre teorias mirabolantes, é sobre rastros administrativos. Quem sabia, quando soube e o que fez com a informação? Essas três perguntas são o coração de qualquer investigação séria. E é exatamente aqui que eu quero que você preste mais atenção, porque no meio de milhares de páginas, o que aparece não é um grande segredo escondido, é algo talvez ainda mais inquietante. Normalidade burocrática. Decisões que parecem técnicas, processos que seguem fluxo e comunicações que parecem comuns. E é isso que assusta. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto mais incômodo que esses arquivos levantam. Algo que muda completamente a maneira como a gente interpreta a série. Mas antes você precisa entender uma coisa. O poder raramente se protege criando um grande alarde. Ele se protege na surdina, nos bastidores, de maneira formal, com carimbos, memorandos e grandes acordos. Quando assistimos ao documentário pela primeira vez, a indignação vinha da dimensão dos crimes. Hoje, com os arquivos disponíveis, a indignação ganha outra camada, a dimensão da tolerância institucional. Epstein não era apenas um homem com muito dinheiro, ele era um homem com acesso. E acesso compra tempo, o tempo em casos assim é tudo o que você precisa. Quanto mais tempo alguém ganha, mais difícil fica desmontar o esquema todo. E aqui chegamos ao ponto mais incômodo. O que os arquivos sugerem, ainda que não em forma de manchete, é que o sistema não falhou de uma vez só. Ele falhou em etapas, pequenas concessões, pequenas decisões, pequenos adiamentos.
E quando você soma pequenas falhas ao longo de anos, o resultado é um escândalo global. A série da Netflix focou nas sobreviventes e fez isso com muito respeito e força. Mas agora, revendo o documentário à luz dos documentos, a história parece maior do que um indivíduo. Não é apenas sobre um homem que abusou de poder e de pessoas menores de idades. É sobre como estruturas demoram a reagir quando o poder está sentado à mesa. Epstein morreu em 2019, oficialmente por suicídio, enquanto aguardava julgamento. A morte encerrou um processo criminal, mas não encerrou a investigação pública, porque o desconforto não era apenas sobre culpa individual, era sobre confiança institucional. E talvez seja isso que faz essa história continuar voltando e voltando e voltando. Ela testa um pilar básico da sociedade moderna, a ideia de que ninguém está acima da lei. Quando a justiça parece lenta demais diante do privilégio, a dúvida se instala. A dúvida, diferente do escândalo, ela não desaparece com o tempo. E se você ainda não assistiu Jeffrey Epstein, Podre de Rico, talvez agora o olhar seja outro. Não apenas como espectador de um caso chocante, mas como alguém tentando entender como engrenagens funcionam ou deixam de funcionar. Porque no fim, essa não é só a história de um homem podre de rico, é a história de como o poder pode criar zonas de conforto onde a responsabilidade demora a penetrar. E quando documentos vêm à tona anos depois, eles não trazem apenas informação, eles trazem contexto. E contexto, às vezes, é o que mais dói. E se você gosta de análises sérias, que parecem entretenimento, mas revelam estruturas invisíveis, se inscreve no nosso canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque assim a gente continua a produzir mais material como esse para vocês. Aqui a gente não assiste só a série, a gente investiga o que ela realmente mostra.